O Dia Internacional dos Ciganos é comemorado em todo o mundo desde 8 de abril de 1971, quando a primeira Conferência Internacional dos Ciganos foi realizada em Orpington, nos arredores de Londres. O dia foi posteriormente institucionalizado pelas Nações Unidas como International Romani Day. Mas afinal, quem são os ciganos? Entendemos os ciganos como um grupo de nômades divididos em clãs que percorriam a Europa. Longe de ser um povo único e homogêneo, os ciganos se dividem em vários grupos étnicos. Também conhecidos como Romi, ao longo da história ocidental, foram marginalizados devido ao seu modo de vida e considerados incompatíveis com a sociedade europeia. Como os ciganos não tinham linguagem escrita, toda a sua história foi escrita por não-ciganos. Como resultado, o testemunho nem sempre é imparcial. Um grande problema é saber de onde os ciganos se originaram. Atualmente, a Índia, especialmente a região de Punjab, é considerada o lar mais provável. De lá, eles se espalhariam para o Egito e de lá para a Europa continental. O primeiro documento atestando a presença de ciganos na Espanha data de 1423, quando eles pediram permissão para atravessar o território para fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela. Os países com maior número de ciganos são os Estados Unidos, 1 milhão, Brasil, 800 mil e Espanha, 710 mil. No entanto, países como Sérvia, Bulgária, Eslovênia e Romênia têm a maior proporção de ciganos na população. Os ciganos chegaram ao Brasil com navegadores portugueses. As autoridades portuguesas viram nos seus territórios ultramarinos uma oportunidade para se livrarem daqueles considerados indesejáveis. Os ciganos se estabeleceram em quase todo o território nacional, principalmente na Bahia. Atualmente, existem 3 principais grupos ciganos no país. A primeira é de Portugal e Espanha, que mantém o dialeto de Carlo. A segunda é a língua romani, usando a língua romani, principalmente da Europa Oriental. Finalmente, há o Sinti da Alemanha e da França após a Primeira Guerra Mundial. Segundo dados do IBGE, havia cerca de 800 mil ciganos no Brasil em 2010. A maioria das pessoas não vive mais como nômade, mas está fixa em uma área. Há muito tempo os ciganos são alvo de preconceito na Europa, comportamento que se espalhou para as Américas. Uma das razões pelas quais eles são sempre impopulares é o seu modo de vida. Eles eram nômades e viviam em uma sociedade sedentária. Não tinham leis escritas quando todos tinham leis. Da mesma forma, apesar de terem abraçado o cristianismo, praticavam certas práticas condenadas pela igreja como adivinhação. Como resultado, não faltam histórias dessas pessoas classificando-as como mentirosas e ladrões, como se essas atitudes fossem exclusivas dos ciganos. Assim como os estereótipos são mantidos contra nordestinos, negros, judeus, gordos e quem não se encaixa em um determinado padrão, existem muitos estereótipos contra os ciganos. Um dos casos mais comuns é que os ciganos roubavam crianças. Existem muitas lendas sobre crianças que desapareceram depois que um grupo de ciganos passou por uma cidade. No entanto, deve-se considerar que todos os marginalizados foram acusados disso. Os ciganos foram perseguidos durante a formação das monarquias nacionais na Europa, pois quem não era católico era expulso. Essa medida afetou também judeus e muçulmanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os ciganos foram perseguidos e presos em campos de concentração nazistas. Estima-se que 250 mil ciganos foram mortos durante este período, especialmente na Croácia, onde a população foi quase exterminada. Uma série de televisão interessante que traz um pouco da cultura cigana é Peaky Blinders, que conta a história dos irmãos Shelby, uma gangue que domina a cidade de Birmingham, na Inglaterra na década de 1920. Bom, moçada, por hoje é isso. Gostou do conteúdo? Se inscreva e nos acompanhe aqui no Conteúdo Progressista. Tchau!